E eu vou levar vocês para conhecer duas vinícolas aqui no Chile nesse vlog. Nada como um pitch, né? Se vocês não sabem, falta de cultura de vocês, aqui, tô zoando, acabei de descobrir também. Ele foi em 2024 considerado o melhor vinho do mundo. A gente comprou para abrir no nascimento do nosso filho ou da nossa filha. Fala turma, começando mais um vlogzão aqui da vida de um empresário curtindo umas férias no Chile. E eu vou levar vocês para conhecer duas vinícolas aqui no Chile nesse vlog, né? Uma bem comercial, que é bem conhecida, né? Bem turística, e uma bem mais restrita, muito menos comercial, com uma experiência muito mais sofisticada, né? Inclusive vai só uma turma nela por dia. Então, nesse vlogzão aqui eu vou mostrar tudo para vocês. Antes de ir pra vinícola, a gente vai almoçar num lugar muito massa que eu vou mostrar para vocês. E aí, tá animada? Super animada. Hoje é dia de beber, hein? Tomar um vinho. A gente tá num parque, inclusive, muito bonito. Bem legal cidade mesmo. de Santiago é lindíssima, não sei se é porque é o inverno, mas é um inverno muito bonito. A paisagem é uma cidade limpíssima, até num lugar mais central, assim. Às vezes tem um prédio ou outro mais antigo, mas é muito limpa. Linda, linda, linda. Eu tô curtindo muito também. Eu tava falando pra Gabi que esses 2 dias que a gente já passou aqui, né, é uma experiência que, cara, eu meio que tenho certeza que todo meio do ano, nessa temporada de neve, eu vou querer voltar pra cá. A gente não comeu nada ruim ainda. O lugar é muito massa, tipo, porra, muito irado. E é perto do Brasil, né? 4 horinhas a gente tá aqui. É quase uma viagem pro Nordeste. É isso. Vamos que vamos. Hoje acordou bem frio. Tava mais frio ainda, agora tá saindo um solzinho. O problema não é só o frio, o problema é quando tá frio e não tem sol. Quando bate um sol, dá até pra aguentar. Então, cara, a experiência tá sendo até agora nota 10. Acho que a gente vai se decepcionar muito não com tudo que a gente tá vivendo aqui. Que bonito que é aqui, cara. A gente vai almoçar naquele restaurante ali hoje, chama Mestizo, lá atrás. Aqui tem uma lagoazinha com cisnes. Tem umas carpas gigantes aqui também. Olha essa carpa, velho. Tamanho da carpa. Que massa. É isso. Bora, vamos que vamos. Aí, turma, estamos no Mestizo. A gente pegou umas entradinhas aqui. A gente gostou tanto de um prato que a gente pediu 2 iguais. Geralmente a gente pede um pra cada, né, pra gente experimentar. Mas tem um prato aqui, cara, é tudo que a gente mais gosta, que é um nhoque com molho branco, com azeite trufado e uma carne assada. Então, tipo, não tinha nada que chegasse aos pés disso, pelo menos visualmente falando. A gente pediu 2 pratos desse. E eles mandaram um pãozinho aqui agora que a gente vai comer. Eu pedi um aperol também. É um aperol bem diferente, mas muito gostoso também, tanto que eu pedi 2, já tô fazendo esquenta aqui pra vinícola que a gente vai à tarde. É isso, e quando chegar o prato eu mostro pra vocês. O restaurante também é muito legal. Ele tem várias pedras em volta dele, que ele tá meio que apoiado em pedras, então deve ser uma construção diferente aqui. E por sorte a gente conheceu aqui, porque a gente tava na festa que a gente foi na sexta-feira, e aí eu conheci um cara lá do digital também. A gente fez amizade e eu vi ele postando aqui, eu falei, puta, o lugar parece muito gostoso, vamos lá. Aí estamos cá agora pra ver se é bom. Se liga só, trataço, hein? Vai, primeiras experiências. Tem cheiro de trufa? A cara tá boa também. Ele tem a presença da trufa, mas a trufa não rouba o gostoso do prato. Porque, às vezes, assim, gente, tudo que você coloca a trufa fica maravilhoso, né? Então é difícil você encontrar um prato que tenha sabor e tem essa trufa, sabe? Muito bom. O que você achou? Muito bom também. Tá com bem gosto de trufa presente, mas muito gostoso. Muito bom. Vou comer essa carne aqui pra ver. A carne tá com uma cara bem boa também. Vamos ver. Prato maravilhoso. A gente não comeu nada ruim aqui ainda. Tudo muito bom, velho. A gente foi em restaurantes muito bons também, e restaurantes normais, assim, de rua, e tudo muito bom, velho. Muito bom. A carne é excelente também. Top. Aí, galera, se liga, deu 58 mil pesos aqui, né? Aí, na própria calculadora do iPhone já tem, né? 58,400 deu 334 reais. Não é super barato, mas assim, pela comida, cara, valeu super a pena. Bom demais a comida aqui. Aí, galera, chegamos aqui, são 5 horas da tarde agora, e a gente veio pra
pro sunset que rola aqui, né? Pro pôr do sol. Mas tá bem nublado hoje, bastante frio também. Mas é massa aqui, tipo, tem uns carrinhos que eles vão levar a gente lá agora pra vinícola. E aqui dá pra ver também a cordilheira, né? Tem um pouquinho de neve ali em cima, mas tá bem nevoado. É isso, cara, friozaço. Mas vamos nessa, vai ser massa. Eu fui dar uma de machão, né? E não vim com segunda pele, porque tava me apertando muito a segunda pele. Tava ficando meio sufocado. Eu falei, não, vou sem segunda pele que vai dar pra aguentar. Aí, mano, eu já me arrependi já nos primeiros 5 minutos já. Tá muito frio, velho. Muito frio. Boa tarde, bem-vindos a Alien. Meu nome é Bruno. Eu vou ser o vosso guia nesta experiência. Já devem ter percebido, eu sou português, de Portugal. Por isso, se houver alguma palavra, alguma expressão que não entendam, perguntem, que eu repito as vezes que forem necessárias. Com uma longa trajetória no mundo do vinho, tanto a nível familiar como a nível pessoal. Turma, olha que massa. Isso daqui é uma construção em homenagem aos vulcões que tem aqui no Chile, né? Se vocês não sabem, falta de cultura de vocês, aqui, tô zoando, acabei de descobrir também. Aqui, o Chile é o segundo país do mundo que tem mais vulcões ativos, né? E é um país bem pequeno. É muito legal que essa estrutura aqui tem as primeiras 500 garrafas produzidas por essa vinícola aqui em 2004. E, cara, é totalmente lacrado, não dá pra entrar. Eles usam isso daqui como um ativo mesmo, porque vinho, né? É como literalmente um ativo que vai encarecendo quanto mais ele envelhece. Então, não tem como acessar isso daqui. A única forma de acessar isso daqui é quebrando, né? Então, bem legal. Simbolizaria literalmente o vulcão que entra em erupção. E é legal falar também, amor, que essa daqui foi construída em 2001, que foi quando a família comprou esse lugar aqui. Tem uma arquitetura muito bonita e o interessante é que aqui, gente, tudo é feito literalmente por, como que se diz? Eles são bem autossustentáveis, né? Eles não têm fornecedores nem nada do tipo. Então, aqui eles fazem basicamente tudo. Carpintaria, pintura, né? Marmoraria. Então, uma vinícola bem familiar mesmo, né? São 2 donos que estão casados há 40 anos e 5 filhos que trabalham aqui. Outra coisa legal também é porque eles produzem só vinhos que eles chamam de premium e super premium. Então, eles não são uma vinícola comercial. Tanto que você não encontra esse vinho em nenhum lugar, a não ser literalmente aqui. Então, o que também, né, valoriza muito. Se a gente for pensar em estratégia de marketing, isso com certeza. E o massa é que era uma sociedade, né? E aí 2 sócios queriam produzir vinhos em escala e os outros 2 sócios, que era o casal, não gostariam. E aí eles quebraram essa sociedade e aí virou uma parada. E os donos, eles moram até hoje nessa construção lá no fundo. Bem massa, cara. Experiência bem legal. A gente não ia vir nessa vinícola. A gente ia nas mais comerciais, aí deram essa dica pra gente. A gente cancelou uma e veio pra cá. Segundo tempo aqui, vou mostrar pra vocês o que vem na nossa caixinha. Provavelmente é pra fazer alguma combinação, né? Então ela vem uns nuts aqui, uns amendoins, um clube social e 2 tipos de... Enfim, não sabemos o que é isso, né, vida ainda? E vai harmonizar com um vinho que ainda também não foi servido, mas a arquitetura, pode falar. Já agora, a audição seria importante, tecnologia profissional, porque se eu digo, por exemplo, este vinho tem um sabor a pera, eu vou influenciar todos os que me estão a ouvir. Se calhar muitos de vocês não iam sentir pera neste vinho. O rolê de vinícola virou gastronômico para ela, porque ela já mandou um inteiro, um pouquinho do meu e tá no terceiro. É só aperitivo, né? Quem aí é da minha turma, gente? Me trouxe pra comer o... Ela tá achando que já é o jantar, é só um aperitivo ainda. Agora a gente tá entrando no nosso primeiro Cabernet, que é considerado o melhor do Chile, né, amor? O primeiro vinho tinto que a gente vai tomar, né? 98% do Cabernet mundial é fabricado aqui no Chile, por conta de uma história enorme que eu entendi metade. Ele fala em português de Portugal, né? Então dá pra entender uma parte só, mas a gente vai tomar o primeiro vinho chileno, o primeiro vinho tinto agora aqui na adega. Depois de começar a história do Cabernet, não vou utilizar a minha Aqui. Aqui
más? Un poquito más? Sim. O que tomado a gente vai ver no final. Prova, vida, pra gente saber a sua expectativa e a sua realidade aí. A ideia é você tentar ver 3 cores do vinho nessa. É um processo totalmente visual, olfativo e degustativo. Então, a ideia é que você tente ver as cores do vinho primeiro de tudo, né? Depois o olfativo cheirar o vinho, né? E depois degustar o vinho. Nossa, excelente, velho. Muito bom. Vou provar, vida. Vou provar. Como a gente disse, né? Primeiro ver. Eu, se deixar, gente, eu vou direto ao ponto, tá? Mas a técnica para todas as mulheres, para todas as meninas que estão me assistindo, a gente sempre olha a taça. Então a gente nunca olha assim, a gente olha assim. De preferência no fundo branco. Aqui eu tô de luva porque tá muito frio aqui. Então chacoalha, porque as taças, elas não são de vidro. Elas são de cristal e elas oxidam literalmente a uva. Então ela tira algumas coisas e dá um sabor, um aroma muito melhor. Então por isso que as pessoas fazem esse procedimento, tá? Então olhei. Um cheiro bem bom. É bom, não é tão ácido, né? Puxei pra mim ajudar. Aí. Amor, conta pra... Tecnologia, ó. Tecnologia. Conta pra galera que antigamente eram feitos vinhos nesse tipo de carvalho, né? Na madeira. E aí os donos daqui compraram, né? Quando já tava em desuso, não tava usando mais, pra deixar como exposição. Muito massa. Mas tem 30 anos. E aí hoje em dia é feito em inox mesmo, porque a tecnologia chegou no Chile. Mas há muitos anos atrás não. Eu que imaginei que o bicho é esse. Bonito, vida. Muito massa. Bem útil. Fico pensando, tipo, a família que vem, sabe? Tipo, é muita história, né, vida? E a gente praticamente não tem essa história. É claro, nós que somos empresários, sim, mas a história meio que se perde no tempo. Então é muito legal você ter uma história literalmente aqui, né, vida da família. É, tipo, esses passeios turísticos você nunca sabe o quanto de fato é storytelling, branding e o quanto é realidade, né? Mas não importa, a verdade é que a história que eles contam é muito boa, né? Depois, se eu tiver um tempinho mais a sair daqui do rolê, eu vou contar pra vocês um pouco da história que eles contam. Mas é um passeio, né, que tem muito mais tempo do que os passeios comerciais, em vinícolas, etc. Muito legal, depois eu vou contar pra vocês. Eu acho que tá frio aqui, olha minha... Vocês dá pra ver, ó. Muita fumaça, velho. Frio absurdo. Aí, turma, chegou a parte do jantar aqui. Isso aqui é um medalhão, né, com cogumelos. Aqui um pãozinho. Eu acho que daqui deve ser... Isso aqui é tiramisu, será? Isso aqui é alho porã. E isso aqui, será que é tiramisu? Cogumelos, isso aqui deixa eu cheirar. Gelado. Baunilha e... Ó. Tem um gosto de baunilha. E aí os vinhos tintos aqui que continuam. Bora comer. Saúde! Vai. Oi? Vai buscar. 45. Nada como um pitch, né? O preço é muito bom e o vinho é muito bom também. É realmente uma experiência completa. Mas se você estivesse colocando num processo de vendas, você entregar muito valor pro cliente e depois vender... Aqui é como, pra quem é do digital, é como se fosse uma isca, né? O cara te dá um golinho ali, você gosta muito e quer levar pra casa e continuar usando. Então é um processo totalmente tradicional, mas que hoje no digital a gente usa muito. Dia de visitar a vinícola mais famosa aqui de Santiago, que é a Concha y Toro, daquele vinho bem famoso, Casa del Diablo, é isso? Caseiro del Diablo? É isso aí. É um vinho bem famoso lá em São Paulo também, no Brasil como um todo, né? E ó, estamos chegando aqui, bem bonita o lugar. Eles falam que essa vinícola ela é muito mais comercial, né? Então os tours são muito mais rápidos, né? Do que a Allianz,
que a gente foi, que vocês viram, né, na última vinícola. Só que aqui a gente pegou uma experiência diferente também. A gente pegou uma experiência que tem 10 degustações de vinhos, né? Então, uma experiência mais longa. E é isso, cara. Vamos ver como é que vai ser aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. E vamos que vamos. E aqui tá de frio, não é brincadeira, viu, gente? Tá muito frio, galera. Muito frio. Tá fazendo uns 2 graus aqui hoje. Menos 2 graus. E já tá lotado já. Cheio de gente. E a gente veio numa van sozinho hoje. Acho que esse passeio ele é pouco conhecido, né? Então vamos ver quantas pessoas vão ter com a gente. Mas a maioria da galera vem pra fazer o tradicional, que são 4 degustações, né? Bora, vamos nessa. Aqui é uma experiência sensorial de olfato. Então você tem esses recipientes aqui, onde você aperta e aí você tem que adivinhar que cheiro que vem. Vem 3 opções. E aí quando você acerta fica verdinho, quando você erra fica vermelho. Que é pra você criar a memória olfativa do vinho. Cara, é sensacional esse rolê aqui sensorial. Muito legal. Difícil esse. Deixa eu ver. E aí? Se eu vou ver as opções, eu vou acertar. Ameixa, Framboesa. caramelo e framboesa. Acho que é ameixa. Eita, como tá vinícolo. Cheiro diferente. Nossa primeira degustação. Muito legal aqui, velho. Bem massa. Bom, e agora aqui nas caixinhas estão as taças que a gente vai utilizar para degustação. Aproximem-se e retirem uma taça cada. Aqui nós vamos degustar 4 vinhos. Os 4 vinhos na mesma taça. Então, depois que terminarem o primeiro vinho, mantenham as taças pro próximo. Tá. Perfeito. Porém, essa uva desapareceu completamente na Europa no final do século XIX por causa de uma praga chamada filoxera. Essa praga fez com que o Carmener desaparecesse. E foi só depois de mais de 100 anos que foi redescoberto aqui no Chile. Como existe um especialista que só de observar as folhas das parreiras sabe qual a variedade de uva, se chama antelógrafo. Um antelógrafo francês aqui no Chile, há um pouco mais de 30 anos atrás, observando a folha do que a gente achava que era Merlot, essa variedade, descobriram que não era Merlot, que era Carmener. Foi só em 1994, faz pouquíssimo tempo, que o Chile voltou a produzir o Carmener e hoje é o principal produtor, exportador dessa variedade. Mas sim, já levaram para outros países. Só que a principal diferença é que em qualidade, nenhum chega na qualidade do Carmener chileno. Agora a gente tá vindo pra a gente foi recebido por um sommelier. A gente vai experimentar agora 6 vinhos, né? A gente experimentou 4 e o nosso tour ele tem direito a 10 vinhos. E agora a gente vai experimentar os outros 6. E aí a guia, ela foi embora e agora ficou só o sommelier mesmo, que o nome dele é Valdir e é brasileiro, inclusive.
quanto tempo ele repousou no barril de carvalho, tem tudo isso que vai fazendo a diferença. Esse você conseguiu sentir o cheiro de ameixa forte. Ameixa preta, pimenta Um pouco de preta, pimenta preta. baunilha e chocolate. Dá uma notinha de café no sabor. Eu pensei em boca, café. Na Pensei boca e no nariz uma nota de café. Então aí nós já falamos de um vinho que precisa de carne mais gordurosa. Mais Pra que a quebrar picanha, um mais que pouco. o cupim, mais que a costela. O ideal para esse vinho seria um pernil defumado, tá? Carne de carneiro, muita carne de caça, como por exemplo javali. É um vinho que precisa de força. Que aí você come na a mesa. carne e a carne tira um pouco Ela da tem força. o mesmo efeito que o queijo. Diminui a intensidade do vinho. Basta falar que poderia ser guardado por até 20 anos. Já falamos de um vinho de uma qualidade única. Sem o queijo ele é forte. Vamos ver com o queijo agora. Experimenta com o queijo, ainda com grana padrão. Diferente. Com queijo. Até sentido. ¿Tienes los dos? Pueden ser los dos, podemos botar esa pizza dentro de esto. Ok. preço- ¿Tiene se paga más por esto? ¿No? No? Ok. Ok, entonces sí. Queremos los dos. Aí, turma, se liga, acabamos de fazer um investimento aqui, ó. Compramos um vinho que foi considerado o melhor vinho do ano. Do mundo, Do amor. mundo, né? Quando que ele foi considerado o melhor vinho? 2024, safra 20. Ele foi em 2024, considerado o melhor vinho do mundo. Mas é uma safra Mas é 21. uma safra de 2021. A gente comprou pra abrir no nascimento do nosso filho ou da nossa filha. E detalhe, é uma safra que não vende em todos os lugares do mundo, sim. então a gente só consegue comprar aqui e é um investimento. Também se um dia a gente quiser vender essa garrafa, com certeza ela valerá muito mais A gente dinheiro. não vai vender, com certeza. Interessados? Brincadeira. Muito bom, muito bom. Vamos sair aqui da Concha e Toro e, cara, é engraçado, né? Porque eu vim com uma expectativa muito baixa por tudo que eu escutei falar sobre a Concha e Toro, que era algo muito comercial, que era muito ruim, né? Que, pô, não valia nem a pena vir. E, cara, eu saí daqui achando melhor do que a última que a gente foi, que é a Alien, né? As duas são muito legais, mas são bem diferentes. Tá muito relacionado também ao passeio que a gente fez e tudo que a gente teve sorte, né? Porque a gente fez um passeio um pouco diferente aqui na Concha e Toro, que é um passeio que chama Marques, eu acho, que em vez de ter 4 degustações, nós temos 10 degustações. E nós tivemos várias sortes nesse processo, né? A primeira é que a gente fez o nosso tour, apenas eu e a Gabi, não tinha mais ninguém, né? Então a gente fez um tour 100% privado, eu, a Gabi e uma paulista, né? Então, né, as ideias já batiam muito. E também, e aí essa tour ela levou a gente para as 4 primeiras degustações e apresentou toda a história da Concha e Toro. E a Concha e Toro foi reformada faz 30 dias, né? E agora tem uma área nova na Concha e Toro, que é uma experiência sensorial. Então, cara, é muito legal, tipo, você vê de fato a história do vinho mais conhecido deles, que é o Casaleiro del Diablo, né? Que mostra o porquê, e tem várias animações sonoras, né? Sensoriais. Tem uma parte muito legal que você literalmente sente o cheiro de 12 aromas muito conhecidos nos vinhos. Então, assim, cara, uma experiência muito legal. E aí, depois a gente foi pro sommelier, que é uma experiência nova pra gente, né? E a gente foi experimentar os últimos 6 vinhos da experiência. E aí foi eu, a Gabi e o Valdir, que é o sommelier, que apresentou os 6 vinhos pra gente, explicando, harmonizando com alguns queijos. E, cara, foi muito legal, assim. A Alien foi muito legal também, mas aqui pra mim foi mais legal ainda. Tanto que a gente saiu, né, com algumas compritas e a gente decidiu comprar lá o vinho que eu mostrei pra vocês no último take, que foi o melhor vinho do mundo, considerado o melhor vinho do mundo em 2024, de uma safra de 2021 da Concha e Toro, né? E a gente decidiu comprar, fazer esse investimento pra gente abrir quando o nosso filho nascer. E que, cara, vinho é muito sobre isso, né? A gente tá começando a entender um pouco esse mundo e é sobre momentos, né? Então até o próprio Valdir falou que todos os filhos dele, quando nasceram, tinham um vinho que ele tinha guardado, etc. Então muito legal, cara, né? A gente tá entendendo que vinho é sobre uma arte, né? E muitas pessoas acham que
vinho é pra você beber e ficar bêbado, e muito pelo contrário, né? A ideia é que você realmente não fique bêbado bebendo vinho, para que você entenda tudo que está acontecendo. A coisa que eu achei muito legal é que existem vários tipos de vinho no mesmo vinho, né? Então, quando você vai tomar o vinho pela primeira vez, ele tem um gosto. Depois, na verdade, quando você vai cheirar o vinho pela primeira vez, ele tem um cheiro. Depois que você chacoalha ele na taça, ele libera outros tipos de cheiros. Depois você toma esse vinho, ele tem um tipo de gosto. Depois você come alguma coisa que harmoniza com esse vinho, ele tem um gosto completamente diferente. Então, cara, uma garrafa de vinho com o mesmo vinho tem várias formas de sentir esse vinho. Então, cara, uma experiência muito legal. É realmente bem comercial, né? Dá pra ver por isso daqui. Mas, assim, é uma experiência que eu com certeza indicaria pra todo mundo que tá vindo pro Chile fazer, sem dúvida nenhuma.